É uma planta, nossa conhecida há 12 mil anos. Seu cultivo coincide com a invenção da agricultura. É uma planta muito versátil. De suas fibras sempre se fez tecido, cordas, papel. De suas sementes, alimento. De suas folhas e flores, uma droga potente, psicoativa, isto é, que age sobre nossa cabeça e que, como toda droga, oferece oportunidades e perigos. É uma planta que acompanhou a evolução humana tão de perto que nosso corpo produz por si só moléculas irmãs às moléculas dela. Tanta intimidade gerou uma relação conturbada entre homens e planta. No decorrer da história já foi de remédio milagroso a erva maldita. Estigmatizada nos últimos 100 anos, desde a virada do milênio vem sendo reabilitada graças principalmente à ciência e à medicina. É uma planta chamada maconha. Aplaudam o primeiro convidado dessa noite, nosso consultor de ciência, o neurocientista Steven Hain. Stevens, o que faz da maconha a cannabis, uma planta tão excepcional? É esse histórico que eu narrei na abertura, o que mais? É certamente, como você falou, desde a Idade da Pedra que ela tem uma relação com o homem, né? E quando você fala cannabis sativa, o sativa significa cultivada. Então ela está desde sempre relacionada com o homem e sempre com uma relação cultural, religiosa e psicoativa também. Tem uma coisa interessante em relação ao uso da maconha, é que, primeiro, ela foi utilizada como alimento, foi utilizada como tecido, e não haveria nem as grandes navegações se não tivesse a maconha, né? Porque todas as velas do Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral eram feitas de maconha. Tem uma coisa interessante dela, que ela é muito adaptável, então ela consegue crescer em qualquer lugar. Ela começou na Ásia Central e depois, a partir de alguns povos nômades, chamados arianos, eles foram distribuindo vikings, egípcios, Europa e Américas depois. Eu falei dos endocannabinoides, né, que são moléculas semelhantes, aparentadas às moléculas da cannabis, mas que nós produzimos, o nosso corpo produz. Que história é essa e como é que essas moléculas conversam e que conversa entre si elas têm? Bom, para o cérebro funcionar, as células, os neurônios, têm que produzir os chamados mensageiros químicos ou neurotransmissores. Uma dessas classes de neurotransmissores é justamente os dos endocannabinoides. Eles têm uma função muito ampla, né? Desde relacionados a comer, dormir e aprender. As plantas do gênero cannabis produzem os fitocannabinoides, né? Fito de planta. E elas têm, coincidentemente, uma mesma estrutura. Então, quando uma pessoa consome a maconha, ela acaba tendo efeitos ali. Você pode perguntar qual é a função desses fitocannabinoides. Eles têm a função de proteção. Da mesma maneira que a cafeína e a nicotina têm para plantas, a gente usa para outras coisas, né? Mas a função primordial é uma função de proteção contra pragas que podem destruir a própria cannabis. Então, ela tem essa função na planta e acabou, por conta dessa relação com a estrutural, com os endocannabinoides, ela ativa o sistema endocannabinoide e tem os efeitos que a gente conhece. A gente conhece, já comprovado todos os efeitos, a ciência conhece todos os efeitos da maconha e já sabe exatamente os usos terapêuticos comprovados dela? Isso está avançando bastante, né? Se a gente pensar que você tem aí um uso 12, 10 mil anos e as primeiras evidências de uso medicinal há 4 mil anos, muita coisa aconteceu. A gente vive um período de 100 anos de proibição, mas muita coisa aconteceu antes disso, está voltando aqui agora. Então, em relação aos efeitos, os principais efeitos são aumento de apetite, relaxamento e euforia. Esses são os mais descritos, né? Mas, obviamente, tem uma grande quantidade de efeitos medicinais. Dependendo da dosagem também, né? Dependendo da dosagem. Se for um pouco maior, ela pode causar ansiedade, taquicardia, lapso de memória e uma falta de motivação, né? É uma planta alucinógena? Ela tem o chamado componente psicoativo, né? Então, por exemplo, o THC, que é um desses, são centenas de fitocannabinoides, né? O THC é aquele que tem essa capacidade de um efeito psicoativo ali. Não chega a ser um alucinógeno, mas ele tem um efeito de alteração. O THC é o que deixa doidão, para falar em linguagem de dia de semana. Mas o CBD, o canabinoide, é o que tem sido usado para fins medicinais, ou combinado? Não, você tem várias possibilidades. Uma que está se revelando efeitos medicinais também do THC.
Dois, que é o efeito do CBD, que é um dos outros canabinoides, mas como eu falei, tem centenas. Mas tem uma coisa chamada efeito comitiva. Muitos dos principais efeitos medicinais, eles vêm da combinação e não exclusivamente do isolamento de um composto ou de outro. O abuso da maconha pode provocar uma overdose, por exemplo? Não, você tem aí, mais uma vez, falando em milhares de anos de uso e toda a literatura médica, não há um único caso de overdose associada à maconha. Tem até, por exemplo, alguns cálculos que dizem que para você ter uma overdose de maconha, você teria que injetar o equivalente a 1 quilo de THC ou fumar 21 quilos de maconha, o que é fisicamente impossível. Impossível. Então, se a gente tem essa história toda, então qual foi a base científica para a proibição da maconha no século XX? Não só a proibição, mas em 1960, no Tratado da ONU mesmo. Sim, sim. Ficou estabelecido que era tão perigosa quanto a heroína. Ela começou, na verdade, no começo do século XX, 1914, né, mais ou menos, que ela tem uma base muito mais racial, econômica e política, tá? Como ela veio da Ásia, né, ela acabou depois indo para a Europa. Então, por exemplo, na Inglaterra tinha todo um preconceito com os indianos e com os árabes, nos Estados Unidos com os mexicanos e no Brasil com os negros. Então, essa associação, uma das primeiras leis americanas foi em 1914 no Texas. Você estava tendo uma guerra no México, tinha muito imigrante, estavam querendo bloquear. Então, quem tivesse com marihuana não podia entrar. Então, você tinha essa questão racial. Nesse período também, começo do século XX, você teve o crescimento da indústria de petróleo. A gente sempre pensa em petróleo, pensa em combustível, mas um dos derivados do petróleo que é muito importante para a sociedade atualmente é o nylon. Então você tinha uma fibra sintética e quem era o principal competidor na época era uma fibra natural que vinha da maconha. Então esse conjunto de fatores fez com que fosse interessante para várias questões raciais, econômicas e políticas você demonizar a planta. Então você me expôs aí uma porção de razões, mas nenhuma científica. Nenhuma científica. Não há base científica para a proibição dela. Não. O que a gente tem assistido no mundo é que vem crescendo a tolerância à maconha, seja para fins medicinais, seja para uso recreativo. O Canadá acaba de legalizar a maconha, assim como o Uruguai já tinha feito há 5 anos. Em Portugal a maconha foi descriminalizada, outros países europeus vêm relaxando suas leis. Nos Estados Unidos o comércio foi liberado em vários estados. E aqui no Brasil a Fiocruz vai iniciar pesquisas para estudar as propriedades medicinais da maconha. E a Anvisa anunciou ainda para este ano a regulamentação do plantio para fins terapêuticos. Qual é a sua posição pessoal sobre a regulamentação da maconha hoje no Brasil? Há alguma discordância entre os cientistas e os cidadãos Stevens quanto a isso? Não, porque eu acho que tanto cientistas quanto cidadãos têm que se basear em informações, em dados, para poder ter um ponto de vista, né? Hoje, Pedro, qualquer pessoa, seja um adolescente, seja um jovem, tem acesso à maconha. Ele pode ir numa boca de fumo, aqui em São Paulo chama biqueira, pode ligar para um delivery e ele vai conseguir a maconha. Qual o problema disso? Primeiro que não tem nenhum controle de qualidade dessa maconha. Segundo, a potência não é avaliada. Então, por exemplo, você pega a época da lei seca nos Estados Unidos. As pessoas ou era nada de álcool ou o álcool que tinha lá. E era um álcool que tinha uma potência, porque tinha uma quantidade de álcool, literalmente, nas bebidas muito maior. Então é isso que a gente está vivendo atualmente. Isso não tem como a gente justificar uma proibição com toda a violência que está associada. Fora que com a proibição a gente não tem como fazer pesquisa e tem milhões de pessoas no mundo que podem se beneficiar de medicamentos à base da maconha. Quer dizer, a pesquisa já foi retardada e muito por essa proibição de tantos anos, né? O que é, se você puder explicar em poucas palavras, o projeto de lei 514? Primeiro veio da percepção desses milhões de pessoas que podem se beneficiar, né? Só pensando em epilepsia, que é uma das doenças que pode se beneficiar dos componentes da maconha, você tem 2 milhões de pessoas no Brasil, 2 milhões, por esclerose múltipla e várias outras. Então esse projeto foi apresentado ao Senado, né, através da e-cidadania e endossado por 100 mil assinaturas, e a proposta é que você possa fazer o cultivo pessoal para fins terapêuticos. Ele pode ainda sofrer modificações. Uma das modificações que seria interessante era permitir também o cultivo coletivo, né, o associativo, né, você ter associações de pacientes que possam cultivar maconha para esse fim terapêutico. Está em debate no Senado. Mas a gente vai conhecer agora a primeira família brasileira que foi autorizada pela Justiça a plantar maconha em casa. Vamos mostrar que você faz espertona. Meu nome é Margarete, sou advogada, mãe da Sofia, coordenadora da APEP, apoio a pesquisa e pacientes de cannabis, e a primeira brasileira a ter autorização judicial para cultivar maconha para fins terapêuticos em casa. A Sofia tem
uma síndrome genética chamada CDKL5, que, dentre outras questões, causam muitas crises convulsivas. Quando a Sofia tinha 40 dias de vida, ela começou a ter convulsão. E aí a gente começou a correr atrás, né, do controle dessas convulsões. Pra mim era um sofrimento muito grande ter que dar tarja preta. Era um bebezinho tão pequenininho. Ela chegou a tomar 5 medicamentos de uma vez só. Era muito remédio forte. Quando a gente importou o primeiro remédio para a Sofia, era considerado tráfico internacional de drogas. A primeira pessoa que eu avisei e telefonei foi o Faverê, foi o Dr. Eduardo Faverê, que era o neurologista da minha filha. Aí eu falei assim: Eduardo, a gente descobriu que maconha pode ser remédio, tá vindo, eu não sei, tem efeitos colaterais, eu não sei dose, eu não sei nada. Na época a Anvisa nem tinha permitido, né? Então foi trazida mesmo na bagagem, né? Lá do Colorado, as primeiras seringas, né? CBD. E a partir daí a gente, com todo cuidado, estudando, percebendo que era uma substância que era segura, né? A gente começou a prescrever e os resultados foram muito bons. Cerca de 70% das crianças que têm crise reduziu pelo menos metade ou até zerou as crises, e 90% delas tiveram ganho cognitivo. Costumo dizer que a maconha não é nem a erva do demônio, nem a erva milagrosa. É uma planta que tem potencial terapêutico e ponto, sabe? Mesmo pelo fato de não ser nenhum milagre, isso não muda nada na minha luta. A gente pode dizer que ele está sendo bastante bem sucedido nos casos mais difíceis. O canabidiol é uma das minhas medicações favoritas para o tratamento da epilepsia e de outras condições, porque é a primeira substância que a gente tem que tem ação anticonvulsivante, tem ação protetora na crise prolongada, melhora a qualidade de vida da pessoa, porque melhora as suas questões emocionais e cognitivas, porque tem efeito positivo na atenção e memória, e ainda por cima é inequivocamente a substância de mais baixo risco em todas que tem disponíveis aí para convulsão. Então você tem para mim a minha substância favorita para tratar uma pessoa com epilepsia. Hoje é proibido o cultivo, inclusive para fins medicinais. Eu fui a primeira brasileira a ter esse salvo-conduto. E hoje acredito que tenha mais ou menos 15 pelo Brasil. O principal objetivo, né, no final das contas, de todos os pacientes é ter acesso, é ter um acesso justo e democrático. A minha impressão, Stevens, é que essa decisão da justiça foi motivada muito menos por fundamentos científicos do que por pura compaixão. Estou certo? Eu acho que as duas coisas foram levadas em consideração, mas cada vez mais você tem evidências científicas. Por exemplo, no dia 25 de junho, o FDA aprovou o primeiro medicamento oficialmente nos Estados Unidos para uso em epilepsia, né? Então isso mostra que mesmo o governo federal americano está percebendo isso. Então a gente está num momento muito interessante. Eu só queria ressaltar que o trabalho das mães, dos familiares, foi crucial para essa discussão, essa reflexão, principalmente no Brasil, né, dos cientistas, da sociedade, sobre o papel terapêutico da maconha. É porque é difícil você sustentar preconceito, por exemplo, o gesto de sofrimento de crianças, né? Que é visivelmente amenizado e muito. Sem contar que o preço, né, do medicamento também é muito alto se a pessoa importar. Então, essa possibilidade de você plantar muda completamente. Normalmente esse medicamento custa entre R$1.000 e R$3.000 por mês por paciente. Então é inviável para a maioria das famílias do Brasil. Não dá. A regulamentação da maconha para fins medicinais tem sido seguida pela liberação do uso recreativo. E aí o debate tem que se ampliar. Tem que migrar da ciência para os impactos sociais da legalização na saúde, na segurança. Então agora a gente vai ouvir o testemunho de